Fala galera, tudo bom com vocês? Que o professor Bruno falando. Estou aqui para mais uma videoaula, mais um vídeo explicativo, né, para vocês conseguirem se situar, né, aprender, conseguir aprender mais com mais facilidade do que somente ler, né? Com o vídeo fica um pouco mais fácil. Na última aula eu passei para vocês, eu comecei o assunto de progressão aritmética, eu vou dar continuidade nele hoje, tá? Como assim dar continuidade? Bom, nessa aula eu vou finalizar o seguinte, vou finalizar a progressão aritmética, dividir em duas partes para não ficar muito pesado para vocês, não ficaria um vídeo muito extenso e tudo mais, né? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a descobrirem, porque na aula passada eu ensinei a descobrir o A1, o AN e o N. Agora eu vou ensinar a descobrir a razão, né? Uma outra maneira, não é outra maneira, na realidade vou ensinar vocês a descobrir a razão, a interpolar, né? Meios aritméticos e para finalizar a soma dos termos, tá? Bom, como assim descobrir a razão? Imagine uma progressão aqui, tá? Vou trabalhar com exemplos, né? Lembrando que a fórmula é essa aqui, tá, galera? Ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Essa é a fórmula, beleza? Então, assim, imagine essa questão assim, sabendo que, vamos só tirar os dados aqui, né? Para poder... Que eu sempre tiro os dados antes de tudo de começar a fazer a questão, porque daí eu consigo analisar e ver bem claro, né, o que eu vou utilizar na minha conta. Ó, um APA sabe-se que o A1 é 8. Opa, então o A1 é 8, já sei quem é o A1, fechou, tranquilo. E o A10 é 62, determina a razão, então eu não sei qual é a razão. Então quer dizer que eu tenho A10 igual a 62. Gente, lembra na última aula que eu falei assim, sempre quando vocês tiverem A acompanhado de algum número, esse número vai ser o meu N, tá? Então o meu A10, o meu 10 é meu N. O que é o A10? O A10 é o décimo termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, certo? Então o meu décimo termo, ele é o último na minha progressão, porque eu parei ali e ele é o 62, então o meu último termo é 62, beleza? Tranquilo? Bom, agora que eu sei quem são os termos aqui, eu vou descobrir a razão. Joga na fórmula, então vai ficar AN, que é 62, igual a 1, que é 8, mais o N, que é 10, menos 1 vezes a minha razão, que eu não sei. Então, esse 8 passa para o outro lado subtraindo, então 62 menos 8 é igual a 10, 9, né? Opa, desculpa. 10 menos 1, 9, 9R. Então, 62 menos 8, a gente vai ter 54 aqui, que é igual a 9R. Beleza? Para finalizar, o 9 passa a dividir, então 54 dividido por 9 é igual ao nosso R. Ou seja, razão é 6. Beleza? Tranquilo? Então, esse foi um exemplo. Vamos para o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo. Em uma PA, vamos só tirar os dados aqui. Essa aqui ela é um pouquinho mais trabalhosa. Não é tanto, mas é um pouquinho mais trabalhosa. Só para vocês terem uma noção. Ó, em uma PA, sabemos que, vou colocar aqui do ladinho, o A5 é 8 e o A10 é 23. Determine o primeiro termo e a razão. Então, eu quero saber o A1 e a razão. Beleza? Então, a razão eu vou botar aqui, o A1 eu vou botar aqui. Só que tem um detalhe. Como é que eu vou descobrir, né? Lembra que na última aula eu falei que vocês nunca vão poder descobrir duas coisas ao mesmo tempo. Tem que descobrir, né? Tem que ter 3 dados e descobrir o quarto. Sempre vai ser assim. Então aqui tá faltando 2 dados, então eu não conseguiria nunca descobrir. E detalhe, lembra que eu falei também que... Eu também comentei com vocês na última aula que... Até agora ainda falei, né? O número que acompanha o N, no caso, o A, tipo, A10, A15, A20, A30, ele vai ser o N. Ah, mas aqui eu tenho o A5 e o A10, qual que vai ser o N? Na realidade, nenhum dos dois. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Quando eu tenho o A5 e o A10, presta atenção, ó, eu vou colocar aqui do lado um esboço, tá? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, certo? Essa aqui é a minha sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. O A5 vale 8 e o A10 vale 23. Eu quero descobrir quem é o primeiro termo. E a razão, óbvio. Para fazer essa conta, eu vou fazer o seguinte, tá? Qual que é a parte da progressão que eu conheço? Essa aqui, não é? Começando no A5 e terminando no A10. Porque eu não conheço o A1.
Nem o A2, nem o A3, nem o A4. Não conheço eles, então não vou conseguir usar eles. Vocês concordam comigo que a progressão não importa se eu pegar a progressão toda ou só um pedacinho da progressão, a razão ela nunca muda, tá, gente? A razão do comecinho da progressão, do final, de toda ela vai ser sempre a mesma razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha progressão. Ó, agora ela vai ser só isso aqui. Eu vou ignorar o restante da progressão. Então, eu vou ignorar o restante da progressão, tá? Esquece essa parte aqui, eu vou tirar fora. Vamos dizer assim, do A1 até o A4. Quantos termos ficou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na realidade, o meu N vai ser 6. Preste atenção. Eu teria que fazer duas contas para descobrir o A1 e depois o R. Ou, na realidade, primeiro o R, depois o A1, né? Então, assim, eu tenho que... Aqui, quando eu corto, vocês concordam comigo que aqui vai começar aqui e acabar aqui? Então, vocês concordam comigo que o primeiro termo, o A5, na realidade, ele vai ser o primeiro termo e o A10 vai ser o último? O meu primeiro termo seria o 8. Nesse caso, tá? Quando eu corto a progressão para poder descobrir a razão, tá? E o último termo é 23. Bom, agora falta só descobrir a razão. Ah, mas da onde é que saiu aquele A1 igual a 8 se o professor falou que o A5 que era 8? Porque eu tive que cortar a minha progressão, ó. Eu peguei um pedaço dela para descobrir a razão. Depois que eu descobrir a razão, eu vou descobrir o A1, tá? Então vai ficar como? Primeira conta. A n, que é 23, igual a 1, que é 8, mais o meu n, que é 6, menos 1 vezes a minha razão, certo? Então vai ficar, o 8 passa subtraindo do outro lado, então 23 menos 8 é igual a 5r, né? Porque 6 menos 1 dá 5. 23 menos 8 dá 15, que é igual a 5r. O meu 5 está multiplicando, passa dividindo, então 15 dividido por 5 é o nosso r. O nosso r vale 3. Bom, agora que eu descobri que a razão é 3, eu consigo descobrir quem é o primeiro termo? Consigo. Só que eu vou tirar os dados novamente, prestem atenção. Ó, A1, AN, N, razão. A razão eu já acabei de descobrir que é 3, eu vou usar a razão agora. O meu A1 eu vou descobrir. Ah, mas não era 8? Não, o 8 ele é o A5. Agora eu vou voltar a progressão do tamanho que ela era no início, tá? Que é do A1 até o A10. Então, o meu AN é o último termo, é 23. Quanto que vale o meu N agora? Ah, o meu N é 6, o professor usou 6 ali. Não, nesse caso o meu N vale 10, porque agora ele vai do primeiro até o 10º, para poder descobrir quem é o primeiro. Antes eu usei do 5º ao 10º, por isso que tinha 6 só. Agora não. Então, vou descobrir o primeiro termo. Ficaria então 23, que é igual ao primeiro termo que eu não sei, é A1, mais o N, que é 10, menos 1, vezes a razão, que é 3. 23 é igual a 1, mais 10 menos 1 dá 9, vezes 3. 23 igual a 1, 9 vezes 3, 27. O 27 passa para o outro lado subtraindo, então ficaria 23 menos 27 é igual a 1. Então o meu A1 vale menos 4. Pronto. Acabei de descobrir quem é o A1. Tranquilo? Beleza? Conseguiram entender essa aqui? Qualquer coisa, se vocês não entenderam, dá uma pausa no vídeo, volta no início, que eu expliquei passo a passo de onde é que surgiu isso. E vai acontecer de ter exemplo muito parecido, tá? Para resolver no exercício e depois, mais adiante, na prova também, tá? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui do ladinho. Ó, exemplo 3. É um pouquinho diferente o exemplo 3, tá? Ó, a pergunta é: quantos são os múltiplos de 4 compreendido entre 6 e 101? Vamos só analisar aqui, ó. 6, né? Vou botar 6, 7, 8, 9 e assim vai, né? Até 100, 101. O que eu estou fazendo aqui? Não é entre 6 e 101 que eu quero descobrir, né? Alguma coisa entre 6 e 101, eu vou colocar 6, 7, 8, né? Até o 101. Beleza? Então, teremos que tirar os dados para poder descobrir. Uma dica: sempre quando perguntar quantos são os múltiplos, eu quero descobrir o meu N, tá? Sempre. Beleza? Quantos são os múltiplos de tal? Então eu quero descobrir o N. Quantos são os múltiplos de tal? Eu quero descobrir o N. Beleza? Então assim, eu quero descobrir o N, quer dizer que o restante eu tenho. Tranquilo? Outra dica: quando eu pergunto quantos são os múltiplos de 4, o que é múltiplo de 4? É a tabuada do 4, gente.
certo? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, assim por diante. Ah, múltiplo de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. E se é a tabuada do 4, que vai 0, 4, 8, 12, 16, não está andando de 4 em 4, né? Ou seja, a razão é 4. Nesse caso, a razão vai ser 4, porque é múltiplo de 4 que eu perguntei, certo? Tranquilo por enquanto? Se fosse múltiplo de 5, a minha razão era 5. Se fosse múltiplo de 6, a minha razão era 6. Múltiplo de 11, minha razão era 11, tá? Então, o primeiro e o último termo. Aqui está um erro muito comum de vocês, tá? O A1 vocês viram pensar, o A1 é 6 e o último, né? O primeiro termo é 6 e o último 101. Será que tá certo? Não, não tá certo. Por quê? Qual que vai ser o A1? O A1 é 8. Mas por que 8, professor, que vai ser? Né? Por que vai ser 8? Porque ele tem que ser múltiplo de 4, tá? Entre 6 e 101. Não quer dizer que vai começar no 6, mas tem que estar ali entre o 6 e o 101. Bom, qual é o primeiro múltiplo de 4 a partir do 6? Bom, a tabuada do 4 vai ser 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, não dá, ainda não conta, 4 vezes 2, 8. Por isso que o primeiro vai ser 8. E o último termo é 101? Não, é 100. Por que é 100? Pega o 101 e tenta dividir por 4. Se dá exato, quer dizer que ele é múltiplo de 4. Se não dá exato, quer dizer que não é. Se vocês dividirem 101 por 4, ele vai dar 25,25. Ou seja, ele não é múltiplo de 4. Então eu vou pegar o que veio anterior a ele, 100. Divide por 4 dá 25 exato. Então quer dizer que ele é o nosso último termo. O mais difícil nesse caso é vocês interpretarem e tirar os dados, montar ali. Porque resolver é fácil, tá, galera? Resolver é só jogar os dados, né? Os valores na forma e já era. Nesse caso, ó, o meu AN vale 100, o meu A1 vale 8, mais o N que eu não sei, menos 1, vezes a minha razão que é 4. Beleza? Então, o 8 passa para o outro lado subtraindo. Então, 100 menos 8 vai ser igual a N menos 1 vezes 4. 100 menos 8 dá 92. Igual N menos 1 vezes 4. O que eu faço agora? Tá vendo que esse 4 está multiplicando tudo que está aqui? Joga lá para o outro lado com a operação contrária. Qual é a operação contrária da multiplicação? Divisão. Então, 92 dividido por 4 é igual ao nosso N menos 1. Vou puxar para cá. 92 dividido por 4, bom, dá 26, né? Deixa eu ver. 26, não dá 26, dá 23. 23. Então, 23 é igual a N menos 1, certo? Bom, o 1 está subtraindo, passa para o outro lado de somar. Então, 23 mais 1 é igual a N. Então, o nosso N vale 24. O que significa isso, gente? Que se eu pegar na minha sequência, tá? Começando a partir do 8 até o número 100, subindo em 4, eu vou contar 24 números. Por exemplo, ó, o 8, né? O 12, 16, o 20, 24, e assim vai, tá? A gente vai contar 24 valores. Tranquilo? Fechou? Então, vamos para mais um último exemplo ainda sem entrar na soma dos termos. Depois tem esse exemplo, depois eu passo um exemplo com a soma dos termos para finalizar o nosso vídeo. Tá? Esse nosso último exemplo, eu vou fazer ele aqui do ladinho, tá? Vamos aproveitar ao máximo a nossa folhinha aqui, tá meio rabiscada, mas não tem problema nenhum. Depois você se localiza no vídeo. Olha a questão. Insira ou interpole 7 meios aritméticos entre 3 e 35. Bom, entre 3 e 35, tá? 7 meios aritméticos. Imagine o seguinte, ó. Como é que eu vou montar isso? Ó, o 3 é o primeiro. Ah, mas não é igual essa ali que eu tenho que analisar? Não, esse aqui não está dizendo que é múltiplo. Quando ele diz para inserir ou interpolar, tanto faz, né? A palavra que vai utilizar. O primeiro e o último estão falando ali, ó, entre tal e tal. Então, 3 e 35. Ele vai ter alguns números aqui dentro. Quantos números ele vai ter aqui dentro? Como que eu sei quantos números tem? Bom, a palavrinha não foi insira 7 meios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou inserindo 7, tá vendo aqui, ó? Entre 3 e 35, tá? Esse é o primeiro pensamento. Então, vamos tirar os dados para a gente conseguir compreender. Para poder inserir ali, você concorda comigo que eu tenho que saber qual é a razão? Porque se eu descobrir quem é a razão, é só pegar 3 mais a razão, eu tenho o próximo, mais a razão eu tenho o próximo, e assim por diante, até chegar aos 35. Então, eu tenho que descobrir a razão.
Primeiro termo é 3, eu já tenho. O último é 35, eu também já tenho. E o meu n? Qual que é o meu n? Eu vou inserir 7 meios. O meu n vai ser 7? Não. Aí está um erro muito comum. Olha a progressão aqui, ó. 3, 35. Eu estou inserindo 7 aqui no meio. Porém, eu já tenho o começo e o final. Então, na realidade, o meu n vai ser 9. Tá? Uma dica para vocês. Toda questão que falar insira ou interpole, né, tantos meios aritméticos, esse tanto vai ser sempre esse valor mais 2, o valor do n. Tipo, insira 9 meios aritméticos, então meu n vale 11. Por quê? Tem que somar as duas pontas, o início e o final. Insira 23 meios aritméticos, então na realidade o meu n vai valer 25. 23 mais as duas pontas, 25. Fechou? Tranquilo? É uma dica para vocês. Bom, agora vamos descobrir, então, 35 é o nosso AN, é igual a 1, que é 3, mais o N, que é 9, menos 1, vezes a minha razão. O 3 passa sobre 3, então 35 menos 3 é igual a 8R, né? 9 menos 1. 35 menos 3, 32. Igual a 8R. O meu 8 está multiplicando, vai dividir. Então, 32 dividido por 8 é igual a R. O nosso R vale 4. Ah, acabou a conta, fechou, vamos embora, acabou. Não. Se vocês fizerem só isso aqui, vai estar incompleta. Por quê? Vocês não colocaram o que eu pedi. Eu pedi para inserir ou interpolar os meios. Então, agora que eu sei a razão, eu consigo inserir. Por quê? 3 mais a razão, que é 4, 7. Mais a razão, que é 4, 11. Mais a razão, que é 4, 15. Mais a razão, que é 4, 19. Mais a razão, que é 4, 23. Mais a razão, que vai ser 4, 27. Mais a razão, 31. Pronto. Agora sim. Agora eu inseri, entenderam? Fechou? Pronto. Esse aqui seria mais um último exemplo que vocês vão utilizar. Para finalizar esse vídeo, eu só vou virar aqui. Eu vou trabalhar com a soma dos termos da PA, tá? Ó, soma dos termos da PA. O que é PA mesmo, né? É progressão aritmética, tá, galera? Como assim soma dos termos? Para calcular a soma dos termos, a gente vai ter uma fórmula. Beleza? Qual vai ser a fórmula? Vai ser essa aqui, ó. Sn é igual, abre parênteses, A1 mais AN, fecha parênteses, vezes o N dividido por 2. Ah, mas tem outra fórmula agora, professor? Qual fórmula que eu vou utilizar? Depende do que a questão está pedindo. Se a questão pedir a soma dos termos, eu vou ter que utilizar essa formulazinha aqui. Se ela não pedir, eu não uso essa formulazinha aqui. Só tem um único detalhe. Para poder utilizar essa formulazinha aqui, eu tenho que obrigatoriamente saber quem é o A1, quem é o AN e quem é o N. A razão não me interessa? Não. Se eu não souber a razão, não tem problema nenhum. Agora, se eu não souber o A1, o AN ou o N, eu tenho que utilizar a razão, porque ela vai estar fornecida, para descobrir o elemento que falta, para daí depois jogar na fórmula. Vocês vão ver com o exemplo, tá? Ó, o exemplo que eu vou dar para vocês aqui, para poder finalizar nosso vídeo e finalizar o nosso assunto, calcule a soma dos 12 termos da PA. Vamos botar a PA aqui. 2, 5, 8 e vai. Então, eu quero saber qual é a soma dos 12 primeiros termos. Ou seja, vamos tirar os dados aqui? Lembrando que se eu tiver, tá, o A1, o AN e o N, eu nem preciso, eu posso ignorar a razão, tá, gente? Qual é o primeiro termo? É 2, é o A1 ali, ó, certo? O último termo qual que é? Eu não sei, gente. Ah, mas o último termo não é o 8? Não, o 8 é o terceiro. A minha pergunta não foi a soma dos 12 primeiros termos? O 12 tá aqui, ó, mais ou menos aqui, o 12º. Eu não sei quem que ele é. Quem que é o N? Bom, se eu perguntei a soma dos 12 primeiros termos, o meu N vale 12. E a minha razão? A minha razão é 5 menos 2 dá 3, 8 menos 5 também dá 3, então é 3. Ah, mas o professor falou que nem precisava da razão. Não precisa. Mas vocês estão percebendo que eu não conheço quem é o AN? Eu não sei quem é o AN. E eu preciso dele aqui em cima. Então, primeiro eu vou fazer aquela outra fórmula. Qual é a outra fórmula? Aquela do AN igual a 1 mais o N menos 1 vezes R. Lembraram? Essa é a primeira fórmula. Essa aqui é a soma dos termos, o SN. Essa aqui é do termo geral. Tá? Então, primeiro eu vou utilizar essa fórmula. Ficaria, então, AN é igual a 1, que é 2, mais o N, que é 12, menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é 3. Tá?
Ah, mas não é essa forma que eu vou utilizar? Sim, eu vou usar depois essa forma. Primeiro eu utilizo essa para descobrir o meu AN. Isso serve para quando vocês não conhecerem o A1, por exemplo, e também quando não conhecerem o N. Se vocês não conhecem qualquer um dos três, vocês são obrigados a utilizar essa forma para descobrir. Fechou? Então vamos descobrir. AN igual 2 mais 12 menos 1 dá 11 vezes 3. Então, AN, temos adição e multiplicação. Qual vem antes? Óbvio que seria multiplicação, né, rapaziada? Então, 2 mais 11 vezes 3, 33. Então, meu AN vale 35. Ótimo. Agora que eu sei qual é o meu AN, eu consigo descobrir qual é a soma dos termos. Ó, ela vai continuar até o 35. Tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é o 12º termo, que é o que eu estou perguntando, trabalhando, né? Só que eu quero a soma de todos eles. Então, eu vou colocar na outra forma. SN é igual a 1, que é 2, mais o AN, que é o 35, que eu acabei de descobrir, tá? Vezes o N, não é a razão, é o N, que no caso são 12. Tudo isso dividido por 2. Esse 2 sempre vai estar ali, ele é da fórmula, tá, gente? Então, SN é igual 2 mais 35 dá 37, vezes 12 dividido por 2. Então, SN... Aqui eu tenho que pegar 37 vezes 12, tá? Isso aqui vai dar 444. Dividido por 2, o meu SN será 222. Beleza? O que significa isso, professor? Esse tal de SN, como é, né? Que significa ele? Se eu pegar a minha sequência 2, 5, 8, como é 3 em 3, seria 11, 14, né? 17, 20, assim por diante. Se eu somar 2 mais 5, mais 8, mais 11, mais 14, mais 17, mais 20, até o mais 35, eu vou ter 222. Isso seria, né? Isso que a gente chama de SN, que seria a soma de todos os termos. Fechou? Tranquilo? Com isso, eu vou finalizando na nossa aula de hoje, tá? E finalizamos também o assunto de progressão aritmética, tá, galera? Então, significa que teremos exercício sobre isso, claro, e na próxima aula, na próxima semana, teremos atividade avaliativa sobre isso. Fechou? Tchau para vocês e até a próxima.